livro tão maravilhoso, Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos para o final, amém? Nós vamos nos deliciar da palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 22. Todos podem abrir as suas Bíblias. Nós vamos estar fazendo uma leitura, porque a própria leitura da palavra de Deus em si, ela já vai trazer essa ministração, esta restauração aos nossos corações. Capítulo 22, versículo 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Aleluia, que maravilhoso! E diz assim: e as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Palavra maravilhosa. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu amado rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aleluia! Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. Versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Atenção ao versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz o versículo 7. E eis que cedo vem, palavra do nosso Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E ele me disse: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora vem uma grande revelação. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Palavras do Senhor. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, Jesus, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicários, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que maravilha ler a palavra de Deus. Estamos no último livro da Bíblia, estamos no último capítulo da Bíblia, e ele ainda continua com revelações inefáveis. É tão maravilhoso, é para ler, repetir, ouvir, meditar, comer cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Amados, o Senhor Jesus, neste último capítulo, aqui, tudo que foi revelado pelo Espírito a João, poderia muito bem ser concluído o último capítulo no versículo 5, quando ele diz: ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E seria um final maravilhoso do livro de Apocalipse. Mas, no entanto, o Senhor foi mais e começou a nos alertar. E cada vez ele dizia, versículo 7, eis que cedo venho. Bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia deste livro. Depois ele vai e ele diz no versículo 10, não selem as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ele está dando ênfase nesse assunto. Depois, no versículo 12, ele diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E no penúltimo versículo, ele volta a dar ênfase no cedo venho. E ele acrescenta aí uma palavra: certamente. Isso é maravilhoso. Aqui nos primeiros versículos, nós podemos ver o rio puro da água viva, que ele é essa fonte de água viva que jorra do seu interior, que sai do seu trono, que alimenta as nações, que mata a nossa sede. Depois ele fala da árvore da vida, que é Jesus. Parece que ele nos leva de volta lá no princípio. E ele fala que lá no Éden, a árvore da vida estava no meio do jardim. Aqui ele fala no meio da praça. Mas aqui não há mais duas árvores, há somente uma. A árvore da vida, Jesus, que será o alimento das nações. E isso tudo é muito maravilhoso. E ele diz no versículo 3, nunca mais haverá maldição. Por quê? Aquela maldição que foi dada para Adão, para Eva, e até mesmo para a serpente, ali não haverá mais maldição, porque não haverá mais pecado neste lugar mencionado nesta palavra. É maravilhoso. E ele diz também que nós vamos contemplar a sua amada face. E a nossa arcebispa falou hoje a respeito de que já não há um prazer no mundo de hoje, na geração de hoje, pelo fato de um dia podermos estar na presença do Senhor e o vermos cara a cara. Mas para esses que nasceram de novos, que foram remidos e comprados pelo precioso sangue de Jesus, é o nosso grande desejo. Eu coloquei aqui do lado, nesse versículo eu escrevi: eu desejo ver e contemplar a face do meu amado Redentor, do meu amado Salvador. E aqui, então, nós o veremos tal como ele é.
nós o veremos cara a cara, nós poderemos contemplá-lo, nós poderemos adorá-lo. E diz aqui, por último, nesse versículo 5, nessa primeira parte, que poderia todo o capítulo 22 ser resumido aí, como se nós estivéssemos voltando ao princípio, e o Senhor agora estabelecendo o seu reino, com a árvore da vida no centro da praça, e os servos do Senhor adorando ao Senhor. E ele diz assim: não haverá necessidade de lâmpada, nem tampouco da luz do sol. Todas essas coisas já passaram, porque o brilho, a luz do nosso Deus é quem vai dar claridade a tudo. Será tudo muito claro, será tudo muito perfeito, porque ali quem vai brilhar é Ele. É Ele. Nós estaremos debaixo da luz. Praticamente tudo isso que fala do versículo 1 ao versículo 5 já foi dito em outros livros da Bíblia, mas aqui o Senhor teve a preocupação de resumir neste último capítulo da Bíblia todas essas coisas inefáveis, para que fossem motivos da nossa meditação, do nosso amor, da nossa vida por Ele, da nossa preciosa esperança da ressurreição e da eternidade. Amados, quando o Senhor repete aqui várias vezes: eis que certamente cedo venho, ele está apontando para algumas coisas. Ele está apontando para algumas coisas, e a primeira destas coisas, ele está apontando para a sua e para a minha preparação. O Senhor, no seu infinito amor, não terminou o último capítulo da Bíblia só falando da eternidade, mas ele fez uma projeção ao futuro. Ele estava nos avisando e ele falou através de João, mandou que escrevesse para que ficasse guardado. São revelações preciosas. E o Senhor disse: ei, pastora Luciana Moura, eis que cedo venho. Ou seja, o Senhor estava dizendo: se preparem. O Senhor estava dizendo: se arrependam. O Senhor estava proclamando uma santidade que iria nos ser revelada em toda a palavra. Ele estava aqui apontando para esse precioso momento. No versículo 7, ele diz exatamente isso: bem-aventurado aquele que guarda. Ele diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda. Então, esse aviso da volta dele, que é breve, que é repentina, que é a qualquer momento, num piscar e abrir de olhos, é necessário que haja um guardar da palavra de Deus, um assimilar da palavra de Deus. Quando ele avisa isso, ele avisa e ele, ao mesmo tempo, ele te direciona a um posicionamento de obediência, de guardar a sua palavra, de vigiar. No versículo 14, acontece algo também. Ele diz: bem-aventurados aqueles que guardam. Volta o verbo guardar, que é exatamente receber a palavra e praticá-la. Guarda os meus mandamentos. Para quê? Para que você tenha direito a essa árvore da vida que eu acabei de falar no versículo 2. Para entrar na cidade, por onde? Pelas portas. E não de outra maneira, e não da maneira errada, mas da maneira certa, pelas portas. E lá em Mateus, capítulo 19, versículo 17, eu vou abrir rapidamente para não tomar muito tempo. Mateus 19, versículo 17 diz assim: e ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida,
guarda os meus mandamentos, aqui é Jesus falando com aquele jovem rico que o aborda na rua e pergunta o que faria para ter vida eterna. E o Senhor volta a mencionar o verbo guardar, absolver, ter, praticar a minha palavra. E ele, lá no último versículo da Bíblia, no capítulo da Bíblia, ele volta a dizer: quer entrar pelas portas, quer entrar na cidade prometida, guarda a minha palavra. E isso é maravilhoso. E também lá em 1 João, capítulo 3, rapidamente aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aquele que está nele guarda os seus mandamentos, e ao guardar, ele está em nós. E há uma testificação no Espírito. Então, quando o Senhor diz: eis que cedo venho, ele está apontando para uma preparação que nós teríamos que ter depois de receber essas palavras inefáveis, um cuidado, uma proteção, uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida na presença do Senhor. E o profeta do Senhor, o mensageiro de Deus, o homem de Deus, disse assim: o Senhor está dizendo que ele está procurando uma igreja. Observe se você faz parte dessa igreja, se nós fazemos parte, uma igreja que vai esperar por ele todo o tempo, em santidade, em justiça e em arrependimento. Quando o Senhor disse: eis que cedo venho, certamente venho, venho pronto, venho sem demora. Ele estava dizendo: igreja do Senhor, se prepare o tempo todo. Igreja do Senhor, viva em arrependimento. Igreja do Senhor, ande em justiça, obediência. Igreja do Senhor, viva em santidade. Porque essa igreja a quem o Senhor está alertando, que somos nós, e você que nos segue agora, neste momento, pelas mídias sociais, você que está aí no YouTube vendo este culto, saiba disso, o Senhor quer a sua preparação, o Senhor quer a minha preparação, porque lá em Apocalipse, no último livro, ele deixou um alerta que ele voltaria pronto, ele voltaria rapidamente e ele ia buscar essa igreja que estaria preparada. E essa igreja sou eu, é você, somos nós. Uma igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus. Uma igreja que é consciente que esta é a hora para a justiça, para a santidade, e que a veste dessa igreja é um linho finíssimo, resplandecente e puro. Que essa igreja viveu uma vida de arrependimento que produziu nela essa santidade, esses frutos do arrependimento dela. Então, toda vez que você lê, eis que cedo venho, é o Senhor te chamando para esta separação, para que quando ele volte, ele encontre fé na terra, ele encontre fé na terra do seu coração. Uma igreja, um cristão que ouviu a palavra de Deus e correu para se preparar, um cristão que não se acomodou, um cristão que não olhou para trás, uma árvore que produziu bons frutos. Então, aqui em Apocalipse capítulo 22, o Senhor faz menção, ele diz: eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E ele diz que ele é o Alfa e ele é o Ômega, o princípio e o fim. Ele estava lá
no Éden, ele estava lá no princípio de tudo, antes da criação de tudo, e ele está no último, até o último momento, ele é o abrangente de todas as coisas. E ele está batendo na nossa porta, na porta do nosso coração, e está dizendo: Oi, supervisor Usare, prontamente, sendo venho. Aleluia, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Quando ouvimos esse anúncio de eis que cedo venho, do último capítulo, da última parte do livro santo, sagrado de Deus, onde ele menciona coisas inefáveis, esta afirmação, número 2, aponta para a restauração do sacerdócio. Nossa amada bispa Denise falou a respeito dos milagres relacionando com a restauração do sacerdócio. E nós sabemos, lá em Ezequiel 34, vamos abrir rapidamente Ezequiel 34. Aleluias. Ezequiel 34, nós conhecemos perfeitamente, já ouvimos muitas vezes, já fomos tremendamente alertados pelo Senhor acerca dessa palavra, sobre esta palavra, e o Senhor diz aqui no versículo 8, perdão, o versículo antes, no versículo 7, diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos derramarei demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pastos. E o capítulo vai falando, todo esse capítulo, sobre a situação do sacerdócio caído, a situação da igreja atual, da liderança, a situação de um povo que foi chamado para conduzir o bom rebanho, por bom caminho, a presença de Deus, para guardá-los, para protegê-los, para orientá-los, para conduzi-los, e, no entanto, há um púlpito caído. E o profeta do Senhor disse que essa obra da restauração desse púlpito, ela tem duas partes. A primeira é a do próprio sacerdócio. Eles precisam agir como líderes de Deus, restaurando a mensagem, que é a segunda parte, restaurando as próprias vidas e a mensagem. Porque nós estamos diante de uma geração caída, nós estamos diante de uma igreja que deixou o pecado entrar. Então, quando nós ouvimos o anúncio do Senhor em Apocalipse 22, que diz: eis que cedo vem, isso aponta para a restauração do sacerdócio, para a restauração daqueles a quem Deus colocou para conduzir o seu rebanho, tirando do meio deles o pecado, lavando a vida deles, purificando, restaurando, porque nós sabemos, já foi dito, já foi entendido, estamos tentando pensar e meditar nisso todos os dias. No céu nunca mais entrará pecado.
E isso é muito grave. Então, nós temos, amados, que entender e nos posicionarmos diante disso. Então, diz assim, são pequenos textos retirados das ministrações. Pois quando trazemos a verdadeira graça ao púlpito, ela vai expor a falsa graça. Então, é essa falsa graça, esse falso evangelho, esse outro Jesus que é pregado hoje, na geração de hoje, no púlpito caído de hoje, no sacerdócio que não foi restaurado. É essa falsa graça que está sendo anunciada, que o Senhor abomina, e o Senhor está dizendo: olha, cedo venho, prontamente, certamente, com toda certeza, o Senhor vai voltar rapidamente e ele necessita restaurar esse púlpito e esse sacerdócio que foi caído, que está caído. Diz, o inferno está cheio de crentes que abusaram da graça. Está cheio de crentes que perderam seu tempo se achando cristão, mas indo em contra a tudo que era puro, a tudo que era santo, não conhecendo o arrependimento, não se prostrando na presença do Senhor. Por quê? Porque o modernismo, ele normalizou o pecado dentro da igreja. Então, quando o Senhor fala, eis que cedo venho, primeiramente, Ele quer restaurar você, Ele está te avisando para que haja uma restauração na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Depois, número 2, ele está querendo restaurar o sacerdócio, o púlpito, a mensagem que foi contaminada por essa geração, que foi aumentada em iniquidades, em pecado, em lascívia, que o mundo entrou, o modernismo entrou e contagiou a casa de Deus. Os cristãos trivializaram a santidade de Deus. Esse é o quadro da igreja atual, que o Senhor quer restaurar. Por isso, no último livro da Bíblia, ele disse, ele repetiu 3 vezes, eis que cedo vem. Guarda isso na tua mente. Guarda isso no teu coração. Viva essa realidade. Ele vai voltar. É breve, é rápido, é pronto, é certo. Pode ser ainda hoje, pode ser nesse exato momento, pode ser esta noite. Houve e há um abuso da graça. Por isso mesmo o Senhor alerta você e a mim, para não pisarmos no sangue de Cristo, para não abusarmos da graça. E o que é isso de abusar a graça? Se é estar vivendo nela sem dela se importar, se é estar vivendo nesse período sem dar a mínima atenção, sem arrumar a sua vida, sem viver em arrependimento, sem se voltar para Deus. O mesmo Senhor que começou a era da igreja. Observem esta frase, ela é muito forte. O mesmo Senhor que começou a era da igreja é o mesmo Jesus que está prestes a vir para fechar a dispensação da igreja, que é exatamente o tempo da graça, que vai terminar. Então, quando você ouvir, ou ler, ou ver o Senhor mencionando sobre a brevidade do tempo, e quantas vezes ouvimos nas ministrações, quantas vezes ouvimos nas conferências, o tempo acabou, o Messias está vindo. Preparem o caminho do Senhor, se arrependam, vivam em santidade, andem em justiça, obediência. E nós temos que dar importância a isso, porque o mesmo Jesus
que está prestes a vir, porque ele disse isso, eis que cedo venho, é o mesmo que vai fechar a dispensação da igreja, é o mesmo que vai fechar essa era da graça. Quando nós olhamos para a igreja dos dias de hoje, para a forma como os cristãos vivem, para a forma como o evangelho da prosperidade, um evangelho das coisas doces, como também já foi falado, das coisas que alimentam a alma, alimentam, perdão, a carne, que dão prazer à carne, neste momento que este evangelho é anunciado, é pregado, as pessoas querem tudo muito fácil, como já foi dito também, não querem ter dor, não querem sentir dor, não querem sentir problema, não querem nada que tire elas do conforto. Quando esse evangelho que nós estamos muitas vezes ouvindo por aí, vendo, está nas notícias, está nas mídias em todo lado, dar a entender que o primeiro Calvário não teve poder suficiente para a restauração de todas as coisas. Então, amados, tudo isso é muito sério. O Senhor está dizendo que ele vem cedo, que ele vem rapidamente. Então, ele está nos avisando exatamente para que sejam restauradas todas as coisas, sejam restauradas completamente, livres do pecado, separados da onda deste mundo, buscando o Senhor em santidade e em preparação. A igreja que entra no céu não é a igreja moderna da prosperidade, não é a igreja que prega um evangelho doce. A igreja que entra no céu é aquela que teme a Deus, é aquela que o espera, é aquela que o obedece. Então, quando o Senhor diz, pastor Leandro, eis que cedo venho, ele está dizendo: prepare-se, meu amado, viva em santidade, porque pronto eu voltarei e levarei para mim uma igreja que foi restaurada com um evangelho eterno, que restaurou o púlpito, que restaurou o sacerdócio, que restaurou a mensagem, a ponto de que uma palavra, um decreto de cura anunciado pelo homem de Deus, pelo mensageiro do Senhor, alcança e chega. Uma palavra que às vezes vem de uma terra muito remota, de muito longe, e chega lá na tua casa e te cura de uma paralisia facial. Esta é a palavra viva e verdadeira do Deus que quer restaurar a verdade no púlpito da igreja. O evangelho eterno, o evangelho que salva, o evangelho que restaura e que faz novas todas as coisas. Olhem, observem, meus amados, a preocupação do nosso Deus quanto a anunciar no último capítulo da Bíblia, o último, não tem mais, para aí no 22. Eis que cedo venho. 3 vezes ele disse, com o objetivo do quê? Só avisar? Avisar para que você se prepare, avisar para que o púlpito seja restaurado, avisar para que haja uma mudança, avisar para que o sacerdócio seja santo, sacerdócio separado para o Senhor, não misturado com o mundo, não aceitando o pecado dentro da igreja, não pregando uma mensagem que agrada a carne, não vivendo duplamente, mas um povo santo de Deus, um povo santo que o Senhor vem buscar, um povo que é dele. Ele disse: olha, eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, vocês não têm para onde ir. Se vocês forem para lá, eu sou alfa. Se vocês forem para lá, eu sou ômega. Eu venho pronto para buscar o que é meu de uma ponta a outra.
Eu estava no princípio e eu estarei lá no fim. Eu sou o princípio e eu sou o fim, diz o Senhor. E ele está nos avisando exatamente a vinda dele, o anúncio dele, dessa volta repentina, dessa volta rápida dele, certa dele, é para a nossa preparação. É para a preparação do Evangelho, é para a preparação de levar uma mensagem correta, verdadeira, digna, certa, que transforma, que nos leva diretamente para o céu, para a presença de Deus. Aleluia, amados. O Senhor nos avisando, o Senhor nos alertando. Número 3, guarde isso. Eis que cedo venho, aponta para a ressurreição. Amém? O Senhor já estava aí nos mostrando esse assunto tão maravilhoso, esse assunto que nos dá alegria, esse assunto que nos enche de gozo. Domingo, nossa amada Bispa Cidinha pregando no altar principal, na igreja em Barueri, ela mencionou: se ele não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Mas ele vive e ele foi o que deu início a essa trajetória da ressurreição, para que por ela todos nós entrássemos, porque Jesus veio para nos salvar, ele morreu para nos salvar e ele ressuscitou para que todos aqueles possam, que creem nele, que entregaram sua vida a ele, entre pelo mesmo caminho. Escutem essa frase maravilhosa que o mensageiro de Deus disse. Quando Daniel se lembrou que um dia Jesus ia ressuscitá-lo, que havia esperança de ressurreição para ele, Daniel concordou que os leões o comessem. Mas ele não renunciou a Jesus. Nós sabemos da trajetória de todos aqueles homens de Deus que contemplaram a Jesus antes mesmo dele nascer. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ele tinha certeza absoluta que aquele que vem pronto, que aquele que vem cedo, ele seria poderoso para ressuscitar ao seu filho mesmo depois do sacrifício que Abraão estava disposto, certo a fazer, por pedido de Deus. Mas nós sabemos o que aconteceu e o Senhor não permitiu. Vamos em 1 Tessalonicenses, aleluia, amados. 1 Tessalonicenses, com esse capítulo tão maravilhoso que nós já conhecemos, já lemos muitas vezes, mas a palavra de Deus ela deve ser lida sempre a tempo. Vocês podem completar o restante do versículo a tempo e fora de tempo, amém? Glória a Deus. Então, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, vamos dizer assim, descansam no Senhor, estão em Cristo, morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele, aqui já está falando da ressurreição. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina no versículo 18 dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia. O poder da igreja está na ressurreição de Jesus. Aí está o poder da igreja. Então, quando ele disse, eis que cedo venho, ele está apontando para esse dia da ressurreição. Ele está dizendo, permaneça firme, aguarde um pouquinho mais, persevere, ore mais, jejue, busque a minha presença, se santifique, porque eu venho logo. Eu volto logo, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu voltarei. Essa é uma promessa que todos nós temos que nos agarrar dela. E está aí, Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me disse que voltaria pronto. Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu desejo, como diz o profeta do Senhor, ansiosamente eu espero a tua vinda. Então, esse ponto número 3, quando o Senhor diz em Apocalipse 22, eis que cedo venho, ele está apontando para o grande dia da ressurreição. Olha para a ressurreição, olha para o dia em que eu vou te ressuscitar, eu vou dar ordem que você saia como eu dei a Lázaro. Lázaro, sai para fora. E Lázaro volta daquele túmulo, daquele lugar, daquele sepulcro, e sai e volta a ter vida. Assim os nossos corpos ressuscitarão. Eis que cedo venho, te está dizendo, prepare-se para a ressurreição. Eu tenho uma ressurreição para você, irmã Maiara. Eu tenho para você, evangelista Dionel. Eu tenho uma ressurreição para você, amada Bispa Cidinha. Fica firme. Pronto veio, diz o Senhor, porque Ele nos ama, Ele estava nos avisando, Ele poderia fechar o livro de Apocalipse no versículo 5 do capítulo 22, mas Ele foi até o final e Ele foi dizendo, olha, todas essas coisas vão acontecer, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro, eu sou a resplandecente estrela da manhã, mas olha, eis que cedo venho, prontamente venho. Cuidem da salvação de vocês, não pisem na graça, não trivializem a salvação de vocês, a graça de Jesus. E, amados, o arrebatamento é um dia de ressurreição. Isso nós ouvimos nas ministrações. O arrebatamento é um dia de ressurreição. Por isso ele disse, eis que cedo venho. Eu vou voltar. Não vai demorar. E eu quero você preparado, porque eu tenho uma ressurreição para você. A geração que participar do arrebatamento, essa não verá a morte. Aleluia! Nós somos a geração do arrebatamento. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Amém, ministério de arrependimento e santidade. E todos aqueles que nos acompanham pelas mídias, saibam que nós somos a geração do arrebatamento. Porque aquele que disse que vencendo, ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Número 4, e com esse ponto número 4 nós terminamos, porque o objetivo aqui não é falar muito, o objetivo é deixar só a palavra de Deus falar por ela mesma. Eis que cedo venho, aponta para um quarto ponto, para a nossa glorificação, do mortal para o imortal. Aleluia! Então, arrebatamento, ressurreição e glorificação. Quando lá em Apocalipse 22, eu vou repetir, tanto, que hoje à noite vocês vão dormir e vão sonhar com Apocalipse 22,
no poderoso nome de Jesus, e vão dizer em sonho: Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22. Eis que cedo vem, o Senhor repete 3 vezes, apontando para um dia em que nós teremos o nosso corpo semelhante ao dele, glorificado em glória, mortal, possível, pecador, contaminado, sujo pelo pecado, a um corpo imortal, glorificado, que entrará no céu, que herdará o reino de Deus, que viverá para sempre, que não terá fome, não terá mais câncer, não terá mais doença, não haverá mais ministério de cura, porque ali nós nos alimentaremos de quem? Da árvore da vida, que está no meio da praça de Deus, lá daquele trono maravilhoso da presença de Deus. Já estamos concluindo, mas vamos ler. 1 Coríntios 15, versículo 53, diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, porque convém, é necessário, tem que ser assim, a glorificação, nós teremos os nossos corpos glorificados. Filipenses 3:21. Vamos a Filipenses 3:21, e com esse versículo já estamos concluindo. E aqui, amados, nós vamos encontrar outra parte maravilhosa, Filipenses capítulo 3, versículo 21. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, que transformará. Eu vou ler o 20. Filipenses 3, versículo 20 e 21 diz assim: Mas a nossa cidade, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele é poderoso para transformar esse nosso corpo em um corpo glorioso, segundo o poder eficaz que há nele, no qual ele sujeita todas as coisas. É maravilhoso. Então, esse eis que cedo veio aponta para uma glorificação. Lá, ele que já tinha a agenda dele toda preparada, ele vai nos mostrando no último capítulo da Bíblia, nos alertando a uma glorificação. Permaneçam firmes, permaneçam perseverantes. Eu estarei voltando para levar vocês comigo no arrebatamento, para transformar o corpo mortal de vocês em um corpo imortal. Aleluia, e glorificar. A igreja precisa olhar para a promessa da glorificação como um tesouro. Isso foi dito, isso é tremendo, como um tesouro, um privilégio, pois a glorificação é o objetivo final da nossa salvação. Então, o objetivo final de tudo, de tudo, de tudo é a glorificação, é já o estado final nosso para viver eternamente com o Pai. Então, quando ele diz, eis que cedo venho, eu vou repetir esta frase até o último minuto aqui. Eis que cedo venho, aponta para a glorificação. Para você se preparar para a glorificação, a obediência, saiba, ela vem primeiro. A obediência vem primeiro, faz parte da sua preparação. Você que ouviu o Senhor dizer que voltaria logo. Devemos abandonar as coisas que nos impedem de participar da glorificação. Então, amados, deixando tudo para trás, entrando nesse estado de santificação aqui e agora,
para que tenhamos um corpo glorificado. Se não tomarmos a responsabilidade da justiça e da santidade, não seremos parte na glorificação do Senhor. Não teremos parte, não seremos parte da glorificação do Senhor. Para a glorificação é necessário passar pela cruz, porque diz que sem sofrimento não há glória, não é verdade, amada bispa? Sem sofrimento não há glória. O Senhor nos prometeu a glorificação, a nossa forma de viver já deveria mudar só com essa promessa. Só com essa promessa, a minha, a sua, a nossa forma de viver já deveria mudar aqui e agora nesta terra. A glorificação é a conquista final da redenção do homem. Aleluia! São palavras fiéis e verdadeiras. A glorificação é um pilar muito importante para a entrada do cristão no reino dos céus. Então, tudo é uma sequência, tudo é uma sequência. A glorificação é o mais alto nível de pureza e honra que o céu necessita para que nós, como igreja do Senhor, estejamos lá. Então, o Senhor disse em Apocalipse 22, eis que cedo venho. Quando ele disse isso, ele estava me avisando e te avisando que nós tínhamos que nos preparar adequadamente. Que o sacerdócio, o púlpito, a mensagem tinha que ser restaurada. Então vamos trabalhar nisso, corram, anunciem, restaurem, mudem, se santifiquem, troquem, coloquem o verdadeiro evangelho em prática. Quando o Senhor disse, eis que cedo venho, ele estava apontando para o dia da ressurreição. Ele estava apontando para a vinda dele e para a ressurreição dos mortos e para sermos transformados, os que vivos estiverem. E por último, o Senhor estava apontando para a glorificação, que é esse estado final, importantíssimo e necessário para morar eternamente com Deus. Ninguém com o corpo na condição de hoje pode estar eternamente com Deus. É necessário a ressurreição, é necessária a transformação, é necessário a glorificação. Então, amados, eu faço questão de, antes de terminar, ler de novo, porque o objetivo hoje é guardar essas 3 vezes que o Senhor reforça, o Senhor dá ênfase, o Senhor te chama, o Senhor te alerta, me alerta, nos alerta. Versículo 7 de Apocalipse 22. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz, feliz, feliz os que guardam. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. No versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia, ele volta a dar ênfase. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo vem. Aleluia! Será que você aí não precisa abrir o seu microfone, mas aí na sua casa, aí onde você está, aí nas mídias, assistindo, vendo, participando desse culto, aqui na sala do Zoom, ou aí pelo Facebook, ou qualquer outra rede social que esteja transmitindo esse culto, será que você pode dizer, diga, Maranata, vem, Senhor Jesus, aleluia! Glória Nada, a Deus. nada.
Aleluia, vem, Senhor Jesus. Eu quero me preparar. Eu Vem, quero Senhor. fazer parte da Aleluia. ressurreição. Eu Maranata, ven, quero mi fazer Señor parte da Jesucristo. glorificação. Por isso o Senhor me alertou. Três vezes no último capítulo da Bíblia. Eis que cedo venho. Certamente cedo venho. Aleluia, amados. Eu agradeço muito ao Senhor por essa preciosa palavra, por essa preciosa oportunidade